Eu pesquisava a arquitetura do século XIX para um projeto completamente diferente quando reparei em algo numa fotografia da Câmara Municipal de Filadélfia. As portas. 3,5 metros de altura, talvez 4. Ornamentadas, sim. Belas, sem dúvida. Mas práticas? Para quem? E uma vez que percebi aquilo ali, não consegui mais deixar de ver em todo o lado. Boston, Nova York, Londres, Paris, Melbourne. Edifícios que iam surgindo no meu ecrã, cada um revelando as mesmas proporções impossíveis. Orfanatos com portas de 4 metros supostamente construídos para crianças abandonadas que jamais conseguiriam abri-las. Janelas do chão ao teto. Mobília, secretárias, cadeiras, camas, proporcionada para corpos que simplesmente não existem nos nossos registros. O padrão repetia-se por continentes inteiros, por culturas inteiras, pelo que nos dizem serem civilizações completamente separadas, sem contato entre si, sem códigos de construção partilhados, sem qualquer razão para construir da mesma forma. E, no entanto, lá estavam. As mesmas portas desproporcionalmente altas, as mesmas janelas imponentes, a mesma mobília desenhada para pessoas que simplesmente não aparecem nos nossos livros de história. Isto levanta uma pergunta simples, mas crucial, para quem estavam a construir. Comecemos pelo que podemos medir, pelo que podemos fotografar, pelo que existe, inegavelmente, nas nossas cidades hoje em dia. A Grand Central Terminal em Nova York, janelas de 18 metros de altura. A Estação Kelet em Budapeste. Portas largas o suficiente para uma carruagem passar sem agachar. O Palácio dos Correios na Cidade do México. Tetos que fazem qualquer pessoa parecer um insecto. Para uma estação de correios. A Estação Flinders Street em Melbourne. A Gare du Nord em Paris. O Chhatrapati Shivaji Terminus em Mumbai. Estações ferroviárias, dirá você. Edifícios públicos feitos para impressionar. Tudo bem. Mas e a arquitetura residencial? Os prédios de apartamentos em São Petersburgo com as suas portas de 4,5 metros, as moradias em Boston com janelas ao nível da rua que começam a 2,5 metros do chão, os edifícios comerciais comuns em São Francisco, Chicago e Montreal, onde apenas o piso térreo tem 6 metros de pé direito. A explicação oficial é simples. Era o estilo da época. O movimento Beaux-Arts, o revivalismo neoclássico, a ambição arquitetônica. Mas a explicação oficial desmorona-se aqui. O estilo não explica a necessidade estrutural. Não se acrescentam 2 metros a cada porta. Não se triplicam os requisitos de vidro para cada janela e não se multiplicam por 3 os custos de aquecimento só por estilo. Não se escavam fundações mais profundas, não se reforça cada verga e não se criam complicações estruturais que tornam os edifícios exponencialmente mais caros de construir e manter, apenas porque fica bonito. Se chegou até aqui, provavelmente está a pensar: os edifícios antigos são imponentes. E então? Pois bem, a mobília bate certo. Percorra os catálogos de mobília dos anos 1800 nos museus. Não as reproduções em miniatura que temos agora, mas os originais. Camas de 2,5 metros de comprimento. Cadeiras com o assento a 90 centímetros do chão. Mesas de jantar onde uma pessoa comum hoje em dia mal chegaria ao prato. Secretárias construídas para pessoas que teriam de medir 2,20 metros, 2,40 metros, 2,70 metros para as usar com conforto. Antes de dizer os ricos gostavam de mobília grande, pergunte-se, por quê? Para que serve uma cadeira em que precisaria de uma banquinha para se sentar? Para que encomendaria uma cama onde ficaria às cambalhotas como uma criança? Estas peças não estavam expostas em vitrines de museus na sua época, eram mobília residencial. Mobília que as pessoas usavam. E é aí que as proporções se tornam impossíveis de ignorar. Chegamos agora ao que me tirou o sono quando comecei a juntar as peças pela primeira vez. Os edifícios que descrevo não foram construídos ao longo de séculos, à medida que o conhecimento arquitetônico se foi espalhando lentamente. Surgiram numa janela temporal extraordinariamente comprimida.
aproximadamente entre 1850 e 1920, 70 anos, durante os quais nos dizem que cidades em 6 continentes, separadas por oceanos e cordilheiras e hostilidades políticas, decidiram independentemente construir estruturas com tectos entre 4 e 12 metros de altura, instalar portas com médias de 3 a 4 metros, usar proporções de janelas que exigiam vidros de até 6 metros de altura, incorporar sistemas de ventilação que sugerem capacidades pulmonares muito maiores, incluir escadarias com espelhos demasiado altos para os códigos modernos de construção. Tudo isto aconteceu, dizem-nos, de forma orgânica. Arquitetos diferentes, culturas diferentes, impérios diferentes, motivações diferentes, mas a mesma escala impossível. Sejamos precisos. Falemos de escadarias porque as escadarias não mentem. Os códigos modernos de construção especificam uma altura máxima de espelho de 18 centímetros, porque a biomecânica humana não varia muito. As nossas pernas têm o comprimento que têm. A nossa passada é o que é. No entanto, em edifícios desta janela de 70 anos, encontram-se grandes escadarias com espelhos de 30 centímetros, de 35 centímetros, degraus que obrigam uma pessoa comum a genuinamente escalar em vez de subir. Não em todos os edifícios, note-se. Essa é a parte desconcertante. Encontram-se escadarias normais, escadas de serviço, escadas traseiras, o que poderíamos chamar de acessos secundários. Estas têm proporções normais. Espelhos de 18 centímetros, portas à escala humana. Mas as escadarias principais, as entradas primárias, construídas para outra pessoa. O padrão repete-se com uma precisão inquietante. Edifícios com 2 escalas de arquitetura. Uma para quem a estrutura supostamente se destinava, e outra para quem se destinava na realidade. Uma vez visto, não há como desver. É aqui que a investigação passa de curiosidade arquitetônica para algo mais sombrio, mais estranho, algo que faz o silêncio em torno destes edifícios parecer menos uma omissão e mais um apagamento deliberado, porque existem fotografias, poucas. A maioria foi descartada como truques de feira, esquemas de carnaval, exibições fraudulentas de gigantes para atrair multidões em feiras e exposições itinerantes. Mas o descarte chega demasiado depressa, de forma demasiado uniforme, de forma demasiado completa. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Há uma fotografia dos anos 1870 de um homem chamado Capitão Martin Van Buren Bates e a sua esposa Anna Swan. 2 metros e 42 metros e 26, respectivamente, de acordo com os registros oficiais. Existem inúmeros relatos, documentados em artigos de jornais dos anos 1800, de esqueletos gigantes descobertos durante obras de construção, operações mineiras e escavações arqueológicas por toda a América do Norte. 2 metros e 10, 2 metros e 40, 2 metros e 70, por vezes ainda maiores. Os artigos descrevem as descobertas em detalhe. Muitos destes relatos mencionam que os esqueletos foram enviados para instituições para estudo. E depois, nada. As descobertas na caverna de Lovelock, no Nevada, em 1911. Restos medindo entre 2 metros e 43 metros. Explicados de qualquer maneira. Reenterrados. Os registros ficaram em silêncio. Há dezenas destas fotografias de meados a finais dos anos 1800. Dezenas. Homens e mulheres com 2 metros e 40, 2 metros e 70, 3 metros de altura. Por vezes individualmente, por vezes em grupo. Por vezes com pessoas de tamanho normal para comparação, tornando a escala inegável. E eis a parte mais estranha. Estão sempre vestidos com roupas comuns. Não fatos de palco, não trajes de circo, mas moda vitoriana padrão. Fatos que assentam bem. Vestidos com proporções adequadas, como se os alfaiates fizessem regularmente roupas para pessoas com o dobro da altura média, como se fosse normal. Quanto mais fundo entrei nesta pesquisa, mais me deparei com um muro de ausência. Não de negação, não de argumentação, apenas nada. Registros médicos que deveriam existir, não existem.
dados de recenseamento com registros de altura, desaparecidos, estúdios fotográficos que se especializavam nestes retratos, consumidos por incêndios com uma regularidade suspeita. Coleções de museus que outrora continham restos esqueléticos de indivíduos extraordinariamente altos, discretamente doados a colecionadores privados ou perdidos em cheias, incêndios, misteriosos erros administrativos. O Smithsonian, em particular, aparece nestas histórias repetidamente, adquirindo restos de escavações em montes, aceitando doações de material esquelético de descobertas na fronteira, tudo desaparecendo em coleções a que os investigadores já não conseguem aceder, não conseguem confirmar que existiram, não conseguem rastrear através de registros oficiais. Por quê? Não. O que aconteceu aos ossos? Não quando foram perdidos. Não sob que administração desapareceram os registros. Não. Por quê? Se estas eram simplesmente pessoas altas, casos extremos, anomalias médicas, casos de hipófise, por que o apagamento sistemático do conhecimento público? Por que não existem estudos médicos extensivos da época? Os vitorianos documentavam tudo. Mediam crânios, catalogavam espécimes físicos, criavam vastos arquivos de variação biológica humana. No entanto, para pessoas que mediam consistentemente mais de 2,10 metros, a aparecer em fotografias ao longo de décadas e por continentes inteiros, silêncio. O silêncio era ensurdecedor. Falemos do que aconteceu a seguir, ou melhor, do que não aconteceu. Por volta de 1920, a construção destes edifícios de escala impossível simplesmente para. Transitamos abruptamente, sem qualquer movimento arquitetônico ou manifesto documentado, para a construção à escala humana. O período Art Deco começa e, de repente, os edifícios têm tetos de 2,40 metros, portas de 2 metros, janelas normais. A explicação oficial, eficiência econômica, a Grande Depressão. Gostos em mudança. Mas isso não explica a uniformidade da mudança. Os movimentos arquitetônicos não funcionam assim. Evoluem gradualmente. Há períodos de transição. Fases experimentais. Seria de esperar ver edifícios dos anos 1920 e 30, com algo da escala antiga, algumas das grandes proporções, especialmente em zonas ricas, onde o custo não era proibitivo. Em vez disso, estandardização completa para dimensões menores, a nível mundial, simultaneamente. Como se as pessoas para quem esses edifícios foram desenhados simplesmente já não estivessem lá. E por volta da mesma altura, entre os anos 1890 e 1920, essas fotografias de indivíduos excepcionalmente altos deixam de aparecer. As exposições itinerantes encerram. A documentação médica cessa. Os relatos de jornais sobre esqueletos de gigantes descobertos em escavações de montes, tão comuns nos anos 1880, secam completamente por 1925. Não gradualmente, abruptamente. Isto levanta outra pergunta simples, mas crucial. Morreram todos? Foram mortos? Aconteceu algo entre 1890 e 1920 que removeu um subconjunto inteiro da população humana da vida pública, de forma tão completa que numa única geração nos esquecemos de que existiam. Ou escolhemos esquecer? Há mais um elemento de prova que me persegue. Registros de manutenção de edifícios do início do século XX. Não os registros de construção. Esses estão maioritariamente desaparecidos ou inacessíveis. Mas os registros de modificação. Os recibos e facturas de alterações feitas a estas grandiosas estruturas à medida que foram sendo convertidas para uso moderno. Portas rebaixadas, tetos falsos instalados, vidros substituídos por unidades mais pequenas, escadarias reconstruídas com patamares adicionais para reduzir a altura dos espelhos, milhares de edifícios em dezenas de cidades, todos modificados da mesma forma, todos dentro da mesma janela de 30 anos. As facturas existem, os empreiteiros existem, as fotografias de antes e depois existem. O que não existe é qualquer explicação para por que razão estas modificações eram necessárias.
Os documentos limitam-se a descrever o trabalho. Reduzir porta de 4,06 metros para 2,13 metros. Instalar tecto falso para reduzir a altura do compartimento. Sem explicação. Sem propósito declarado. Apenas o trabalho silencioso e sistemático de adaptar edifícios às pessoas que os herdaram. Porque foi isso que aconteceu, não foi? Uma herança. Não construímos estas estruturas, mudamo-nos para elas, adaptámo-las à nossa escala, fizemo-las caber, e depois escrevemos histórias que explicavam como as construímos, como sempre foram destinadas a pessoas do nosso tamanho, como a grandiosidade era apenas ambição estética. A evidência sugere algo muito maior. Então, quem eram eles? As fotografias sugerem pessoas entre 2,10 metros e 3 metros de altura, não grotescas, não deformadas, não a sofrer do gigantismo hipofisário que afeta os indivíduos excepcionalmente altos modernos. Olhe para as fotografias com atenção quando as consegue encontrar. Estas pessoas têm traços proporcionados, estrutura facial normal, nenhum sinal dos problemas articulares, das questões cardiovasculares, dos tempos de vida encurtados que caracterizam a acromegalia. Parecem saudáveis, parecem que deviam ter aquele tamanho. E se os edifícios são algum indicador, havia muitos deles. Não um punhado de curiosidades médicas espalhadas por continentes, mas uma população suficientemente grande para justificar cidades inteiras construídas à sua escala. Edifícios públicos, arquitetura residencial, indústrias de mobiliário, estabelecimentos de alfaiataria, infraestrutura. Não se constrói infraestrutura para anomalias. Constrói-se para populações. A questão torna-se: o que aconteceu a essa população? Não há valas comuns, nenhuma praga documentada, nenhuma guerra que tivesse como alvo específico os excepcionalmente altos, nenhuma explicação, em suma, para por que razão um grupo suficientemente grande para necessitar de arquitetura à escala continental desapareceria completamente dos registros históricos em 2 gerações. A não ser que alguém quisesse que desaparecessem. A não ser que a sua existência contradissesse uma narrativa histórica que alguém estava a construir. A não ser que o alguém que herdou esses edifícios não quisesse perguntas incômodas sobre quem os construiu primeiro. O termo Tartária aparece em mapas do século XV ao XIX, designando vastos territórios pela Ásia Central, Sibéria, por vezes estendendo-se até a Europa Oriental. A história oficial diz-nos que era um termo genérico, um rótulo para regiões que os europeus não compreendiam completamente. Mas esses mapas são extraordinariamente detalhados para regiões supostamente desconhecidas. Mostram cidades, infraestrutura, fronteiras políticas, rotas comerciais. E quando se compara o estilo arquitetônico dessas cidades mapeadas, quando se conseguem encontrar fotografias ou desenhos, a escala bate certo, as proporções batem certo, a grandiosidade impossível bate certo. Depois, por volta de 1775, a Tartária começa a desaparecer dos mapas, não gradualmente, não à medida que a exploração revelava ser algo diferente, simplesmente some, substituída pelas atuais divisões geopolíticas que conhecemos hoje: Rússia, Mongólia, China, Cazaquistão. Como se uma civilização inteira tivesse sido reclassificada até deixar de existir. E eis o que me tira o sono. A cronologia bate certo. A Tartária desaparece dos mapas. 1775 a 1850. O grande boom de construção de edifícios de escala impossível. 1850 a 1920. As fotografias de indivíduos excepcionalmente altos. 1850 a 1920. A modificação sistemática desses edifícios para uma escala humana, 1920 a 1950. O apagamento completo desses indivíduos dos registros médicos e históricos, 1920 a presente. E se não tivéssemos construído essas cidades? E se as tivéssemos herdado? E se os grandes incêndios, que destruíram tanto de São Francisco, Chicago, Boston, Londres e dezenas de outras cidades no final dos anos 1800, não fossem acidentes,
mas outra coisa completamente diferente. E se estivéssemos a apagar os nossos rastros? A parte mais estranha de toda esta investigação não são os registros em falta, nem os edifícios modificados, nem sequer as fotografias desaparecidas. É o silêncio. Tente discutir isto em meios acadêmicos. Tente publicar pesquisas sobre as proporções anômalas da arquitetura do século XIX. Tente obter acesso às coleções arquivadas de esqueletos do Smithsonian, provenientes de escavações em montes. As portas fecham-se. Os e-mails ficam sem resposta. Os compromissos são cancelados. Não com hostilidade, não com argumentação. Apenas silêncio. Como se não houvesse nada a discutir. Como se as próprias perguntas fossem impróprias. Por quê? Se tudo isto é coincidência, má interpretação, produto de um pensamento conspirativo exaltado, por que não simplesmente explicar? Por que não fornecer os registros arquitetônicos que mostram que estes edifícios sempre foram destinados a pessoas do nosso tamanho? Por que não apresentar os estudos médicos que explicam a população de indivíduos de 2,70 metros a 3 metros como uma variação genética conhecida? A ausência de explicação funciona como resposta em si mesma. Não explicam porque não podem. Não sem levantar mais perguntas. Não sem puxar fios que desfazem a narrativa completa da Revolução Industrial, do desenvolvimento urbano, da história sedimentada da civilização humana. Por isso ficam em silêncio. E ficamos nós com edifícios que não encaixam. Portas construídas para gigantes, fotografias de pessoas que não deveriam existir, e uma civilização chamada Tartária, que apareceu em mapas durante 4 séculos antes de ser discretamente apagada. Mostrei-lhe as portas, as janelas, a mobília, as fotografias, a cronologia. Mas não respondi à pergunta que mais importa. Que mais perdemos? Se estes edifícios não foram construídos por nós, foram construídos por alguém com capacidades que não conseguimos explicar inteiramente. A engenharia por si só, o corte de pedra, a precisão, a pura logística de mover materiais dessa envergadura, exige ou tecnologia de que não temos registro ou uma população cujas capacidades físicas ultrapassavam as nossas. E se essa população existiu, se construiu essas estruturas, o que mais sabia? O que estava nos edifícios que arderam? O que estava nas bibliotecas que nos dizem terem sido destruídas em incêndios acidentais? Que conhecimento continham esses espécimes médicos que levou alguém a decidir que precisavam de desaparecer das coleções públicas? Vivemos nas suas cidades, passamos pelas suas portas, adaptadas para nos caber, mas originalmente construídas para eles. Olhamos para os seus tetos, ficamos pequeninos nos seus átrios e chamamos-lhes a nossa história. Mas, e se não o for? E se formos apenas os herdeiros? As pessoas que se mudaram para cá depois? A civilização que escreveu novas histórias para explicar o que encontrou? Porque a verdade que não construímos nada disto era demasiado desestabilizadora para ser admitida. Comecei esta investigação com uma observação simples. As portas não encaixam. Termino-a com uma pergunta sem resposta confortável. Quem nos ensinaram a esquecer? Não por quê. Não como, não quando exatamente, nem em que circunstâncias. Mas quem? Porque algures no abismo entre essas portas altaneiras e os nossos tetos estandardizados de 2,40 metros, entre as fotografias de vitorianos de 2,20 metros e a completa ausência de tais indivíduos hoje em dia, entre mapas que mostram a Tartária e mapas que mostram a sua ausência, algures nesse abismo existe uma população que construiu infraestrutura para si própria e depois desapareceu tão completamente que herdamos o seu mundo e chamamos ao legado o nosso. As portas lembram-se, mesmo que nós não. Olhe para cima da próxima vez que entrar num edifício dessa época. Olhe mesmo, meça as proporções, pergunte a si próprio quem poderia usar confortavelmente aquele espaço sem modificações. Depois pergunte-se por que razão não se supõe que façamos essa pergunta. Os edifícios ainda lá estão. As fotografias existem.
se souber onde procurar. A evidência persiste, dispersa e suprimida, à espera que alguém a monte num padrão. E o padrão, uma vez visto, não pode ser desfeito. Seriam os habitantes da Tartária, os gigantes que o nosso folclore recorda, mas a nossa história nega? Foram exterminados ou simplesmente foram desaparecendo à medida que nos instalamos? A evidência arquitetônica sugere que vivemos entre os seus vestígios. O silêncio sugere que não nos é suposto reparar nisso. A investigação continua. Se viu algo, uma fotografia em comum, uma história de família, um detalhe arquitetônico que não encaixa, documente-o, partilhe-o, antes que desapareça como tudo o resto. Porque querem que deixemos de perguntar. E é exatamente por isso que não podemos parar.